Olá! Pessoal, recentemente a gente falou aqui no canal sobre um tipo de comportamento problema que a gente chama de comportamento problema de reforço automático, né? Vocês se lembram que todo comportamento que está sendo mantido, ele é mantido por uma consequência que é reforçadora. Então essa consequência faz com que aquele comportamento continue acontecendo no tempo, né? Então, por exemplo, a gente come. Por que a gente come? Porque comer dá prazer. A gente gosta de comer, continua comendo. Se você começa a desenvolver um comportamento e aquilo não te dá prazer, aquilo tem um caráter punitivo, esse comportamento vai diminuindo. Quando a gente fala de comportamento problema por reforço automático, o que é exatamente isso e por que eu estou falando sobre isso? Porque o comportamento problema por reforço automático, mantido por reforço automático, ele é um enorme desafio dentro da análise do comportamento, né? Quando você tem um comportamento problema cuja consequência é facilmente identificável, é claro que a intervenção é mais simples, né? Então você pensa assim, vou tirar a consequência, aquele comportamento ele vai entrar em exaustão, depois de um tempo ele vai entrar em extinção. Mas e quando você olha para um comportamento e você não consegue a priori perceber a consequência? Porque a consequência, por exemplo, ela é interna. Então você imagina um indivíduo que ele toma uma picadinha de inseto aqui na mão, uma picada minúscula, e ele começa a se machucar, ele começa a ficar escarafunchando aquela ferida e está sangrando, coisa e tal, e ele continua ali. A gente olha de fora e fala, meu Deus, mas por que essa criança está se machucando, né? Veja, alguma coisa está mantendo aquele comportamento. Essa alguma coisa pode ser reforço automático. Por exemplo, essa criança pode ter uma perversão da sensação tátil e a gente que está olhando de fora acha que aquilo está doendo e para a gente seria desprazeroso. Mas talvez para aquela criança não seja desprazeroso. Talvez para aquela criança haja uma ativação do feixe prosencefálico medial e ela se sente bem fazendo aquilo. E aí então é um reforço automático. Ela continua se machucando e ela se sente bem e ela continua se machucando e isso forma um moto contínuo. E você não tem como tirar isso dela, tá certo? É diferente quando há um reforço tangível, que você fala, deixa eu tirar esse reforço tangível, deixa eu tirar esse reforço social, que esse comportamento vai diminuir. Nesse caso, quando o reforço é automático, não tem o que você tirar. Daí você vai dizer, Paulo, mas então não tem o que fazer? Tem. Não é tão efetivo, mas tem o que fazer. Tem algumas alternativas. Por exemplo, a gente sabe que o redirecionamento de comportamento nesses casos pode ajudar. Então, se a criança está mexendo ali na ferida e de alguma forma ela está trazendo prazer para ela com aquilo. Se você redireciona esse comportamento para um outro comportamento que ative mais o feixe prosencefálico medial, que seja mais gratificante, que seja mais reforçador para aquela criança, há uma boa chance de naquele momento ela parar de se machucar e ela ir executar o outro comportamento. É claro, pessoal, se o outro comportamento não gerar prazer como aquilo, não gerar reforçamento como aquilo, ela vai voltar a se machucar, né? Então, você não vai chegar para a criança e falar assim, não, para de se machucar que nós vamos fazer tarefa de matemática. É bem provável que ela não goste de fazer a tarefa de matemática e ela queira voltar a se machucar. Mas se você cria um comportamento concorrente com aquele que é mais reforçador, há uma chance de, pelo menos naquele momento, temporariamente, ela parar de se machucar. Isso é uma forma. Uma outra forma é o enriquecimento do ambiente. Existem algumas pesquisas já mostrando isso, né? Então, essas técnicas de enriquecimento do ambiente tendem a diminuir comportamentos problema que são mantidos por alto reforço. Uma outra forma também é o chamado reforço não contingente, né? Reforço contingente é o que o nome está dizendo, ele é contingente ao comportamento. Então, a pessoa se comporta e você, contingente, imediatamente depois, você oferece um reforço. O que é o reforço não contingente? É quando você expor a pessoa ao reforço, não está temporalmente relacionado à realização do comportamento. Vou dar um exemplo. A criança tem um comportamento problema, qualquer um que seja, e que é mantido por autorreforçamento, né? Ele é um comportamento de reforço automático. O que você faz? De tempos em tempos, claro que esse tempo ele vai ser calculado segundo a observação clínica da taxa de frequência desse comportamento, mas de tempos em tempos você oferece a ela alguma coisa que seja reforçadora, num tempo fixo, por exemplo. Então vamos dizer assim, ela está lá se machucando, vamos usar o mesmo exemplo. A cada 3 minutos ou a cada 5 minutos, você expõe essa criança a uma coisa que você sabe que é altamente reforçador, que é um reforçador de alta magnitude. E fixo, a cada 3 minutos você expõe ela.
Esses 3 minutos, gente, eu estou inventando, tá? É claro que isso depende da análise daquele comportamento para você entender a frequência temporal, né? Mas, por exemplo, a cada 3 minutos, então, de forma não contingente, você expõe aquela criança àquele reforçador. Isso, nas pesquisas, mostram que há uma tendência a diminuir o comportamento problema de reforço automático entre 30% e 40% das vezes. Aí você vai dizer, mas Paulo, ou eu uso um, ou eu uso outro. Não, você pode usar todas essas intervenções, todas essas técnicas simultaneamente. Então, o que é o ideal? Que você consiga fazer um enriquecimento do ambiente, que você consiga fazer bloqueio e redirecionamento do comportamento problema e que você consiga fazer uma técnica de reforço não contingente. Nesses casos, quando esse comportamento foi bem analisado e quando você consegue implementar essas 3 técnicas, essas 3 intervenções de forma adequada, você pode chegar a uma diminuição acima de 70% de redução do comportamento problema de reforço automático. Vejam, pessoal, que é fantástico, né? Por um tipo de comportamento que sabidamente ele é difícil de lidar, você ter uma resposta boa acima de 70 e poucos por cento é muito bacana. Então, vou repetir, o ideal é que você consiga fazer tudo isso junto. Enriquecimento do ambiente, redirecionamento do comportamento problema de reforço automático e gerar um sistema de reforço não contingente. Um abraço, fiquem com Deus.